Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo número 21, e vamos ler o versículo 2. Provérbios 21, versículo número 2. Você achou aí na palavra de Deus? Provérbios, capítulo 21, verso número 2. A palavra de Deus diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra essa noite. Nós queremos receber a verdade da Tua palavra, a verdade que liberta, palavra que dá direção à nossa vida, o verdadeiro alimento espiritual que nós temos a necessidade de receber. Não estamos aqui para ouvir homens e doutrinas humanas, histórias, filosofias. O que nos interessa é ouvir a Tua palavra, que ela fale ao nosso coração e cumpra os Teus propósitos na nossa vida. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor, te pedindo graça e misericórdia e pedindo a unção do Teu Espírito para que neste poder a palavra seja ministrada, quebre barreiras e chegue ao coração de cada um de nós. É o que te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, aqui está um pequeno versículo de um livro de sabedoria de Deus dada a Salomão, o autor da maior parte desse livro de Provérbios, trazendo de Deus uma palavra, uma direção, uma verdade. Provérbios é um livro de verdades bíblicas que tem lições para a nossa vida. E o que esse texto me mostra e que chama bastante atenção é que nós temos uma visão, muitas vezes, diferente da visão de Deus. Às vezes nós enxergamos as coisas por um ângulo, por um prisma, que é totalmente diferente de como Deus enxerga as mesmas coisas. Por isso o texto diz que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas será que é reto também aos olhos de Deus? E essa afirmação de Provérbios é verdadeira. E quando nós sinceramente analisamos, todos nós nos achamos certos, nos achamos corretos nas nossas decisões, nas nossas escolhas, até que alguma coisa dá errada, né? Mas enquanto não dá errado, você tem a certeza de que você está no caminho certo, fazendo a coisa certa, porque o caminho que você escolheu sempre parece bom aos seus próprios olhos, como diz aqui a palavra de Deus. Então, esses caminhos que a gente escolhe, para nós, eles são sempre justos. A gente tem sempre a tendência de nos achar justos, de nos aprovar em todas as coisas que a gente faz. Só que o provérbio continua dizendo que, diz aqui o versículo 2, mas o Senhor sonda os corações. Então, para mim, parece perfeito o que eu estou fazendo. Para mim, parece que as minhas escolhas são as melhores e que o caminho que eu tomei seria a melhor opção. Mas há um porém. A Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda os corações. E então isso significa que Deus vê muito além do que eu posso ver. Ele, inclusive, conhece o meu coração, que eu propriamente não conheço. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, irmãos. Então, muitas vezes, o nosso coração nos engana, com respeito a nós mesmos, como diz o texto, com respeito ao juízo que fazemos dos outros, com respeito a uma série de coisas na nossa vida, somos muitas vezes enganados pelo nosso próprio coração. Só que a Bíblia diz que Deus vai lá e sonda esse coração. Ele, como que cava lá no profundo do nosso coração, a palavra sonda vem dessa escavação, não é? Que é feita nos nossos sentimentos mais profundos, nas nossas reais intenções, que nem sempre são aparentes. E aí a gente fala, né, aquela frase, segundas intenções. Muitas vezes nós agimos com segundas intenções, só que Deus, Ele é aquele que sonda tudo isso, que conhece tudo isso, e o exame de Deus é muito mais rigoroso do que o meu próprio exame. A Bíblia diz, pelo apóstolo Paulo, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por ninguém.
Mas acontece que muitas vezes isso não acontece por causa disso que a Bíblia diz. Para nós, tudo está bem, nosso caminho é ótimo, né? Nossa decisão é a melhor possível, até que, como eu disse, que as coisas deem errado. Então, o exame de Deus é muito mais rigoroso e ele vê muito além do que nós vemos. Nós olhamos para o nosso caminho e aprovamos, mas Deus nem sempre aprova as escolhas que nós fizemos, porque o seu exame é muito mais rigoroso do que o nosso exame. O nosso exame é muito rigoroso quando a gente examina a vida dos outros. Aí nós somos rigorosíssimos, né? Quando nós julgamos os outros, até as intenções a gente julga com maior facilidade, né? Às vezes a pessoa não fez nem disse, mas você julga a intenção dela e acha que você está absolutamente certo no seu julgamento. Então, se nós tivéssemos esse mesmo critério com que olhamos para os outros para olhar para nós mesmos, talvez a gente se aproximasse mais da visão de Deus a nosso próprio respeito, que é o que diz o texto que a gente acabou de ler aqui. E essa palavra traduzida aqui em português, eu achei interessante que quase todas as traduções em português traduzem como está aqui na revista atualizada, o Senhor sonda. A tradução em quase todas é essa. Apenas a tradução brasileira, uma tradução antiga, usa um outro termo que diz o Senhor pesa os corações. Porque a palavra aqui em hebraico tem exatamente esse significado de sondagem e de pesagem. Diz o texto em hebraico que o significado possível seria examinar, provar, pesar ou medir. Tudo muito parecido. Então o Senhor é quem pesa o nosso coração. O Senhor é quem põe o nosso coração na balança e na balança de Deus. A balança de Deus que não é enganosa, que não rouba no peso, né? Que é precisa, que é correta. O nosso coração é o tempo todo pesado na balança de Deus. É como se Deus realmente estivesse medindo, aferindo a real qualidade do nosso coração, a real intenção do nosso coração em todas as escolhas que nós fazemos. E o padrão de medida de Deus, como disse aqui, é sempre justo, é sempre perfeito, é sempre correto e não se engana. E a Bíblia diz que Deus nos chama para sermos santos. E aí há um problema, porque Ele pesa os nossos corações. Então eu creio que Ele espera um pouco mais de nós. Há um texto em Lucas, capítulo 12, que eu quero ler contigo, capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, no versículo número 48. O Senhor está assim nos dizendo: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse versículo aqui coloca a gente em apuros, né, irmãos? Coloca a gente contra a parede, porque o padrão de medida de Deus, que é sempre justo, é sempre correto, está nos medindo, está pesando o nosso coração. E a única coisa que faz variar esse rigor é o quanto nós conhecemos de Deus, como está escrito neste versículo. Veja, eu fiz coisas dignas de reprovação, levarei poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito foi confiado, muito será pedido de volta. Então veja que o texto traz uma responsabilidade maior. Quanto maior for o meu conhecimento de Deus, o meu relacionamento com Deus, o rigor é maior na pesagem do meu coração. Isto está aqui para nos trazer um alerta. É verdade o que diz a Bíblia, Deus pesa os nossos corações, e quando Ele faz isso, estão incluídas as medidas, o peso dos nossos propósitos, dos nossos pensamentos, que ninguém vê, e também das nossas ações. Deus conhece mais do que o que nós fazemos, mas Ele inclusive conhece a intenção com que fazemos. Isso ninguém conhece, não é?
As pessoas conhecem aquilo que nós mostramos para elas. As pessoas tomam conhecimento dos nossos feitos. Mas Deus é aquele que conhece a razão pela qual eu fiz o que fiz. A razão que me levou a produzir o que produzi. Porque Deus pesa os corações e isso inclui as minhas motivações, os meus pensamentos, aquilo que está oculto e que não está visível aos olhos de ninguém. Então, chego à conclusão de que ninguém pode enganar Deus. É difícil ter essa conclusão? Obviamente que não. Nenhum de nós consegue fingir alguma coisa diante de Deus, embora sejamos capazes de fingir diante dos homens. Mas diante de Deus não conseguimos fingir, não conseguimos representar um papel, e então Deus prova e pesa os nossos corações. E aí talvez você pergunte, mas como isso se dá na prática? Como é essa medida? Amados, um dos instrumentos de medida de Deus que é mais utilizado são as provas, as provações pelas quais nós passamos. O próprio nome já é sugestivo. Quando você faz uma prova, o objetivo é avaliar como você está no conhecimento daquela matéria. Então, quando nós passamos por uma prova, né, e muitas vezes a gente usa essa expressão, olha, estou numa prova, estou numa luta, estou numa dificuldade. Essas provas, elas têm o poder de realmente medir aquilo que está dentro de nós. São, da parte de Deus, um padrão de medida. Quando eu sou provado, é nesse momento que talvez eu revele a verdade do meu coração. Quando tudo está bem, talvez o coração possa disfarçar os sentimentos, né? A real intenção fique mais comedida, porque as coisas estão correndo bem. Mas quando há um problema, quando há uma perda, quando há uma tribulação sobre a minha vida, aí vem a impaciência, para alguns vem a rebelião, para outros o desespero e para outros a queda. É nessa hora que o nosso coração, então, é medido, é pesado na balança de Deus e é exibido o resultado. E isso é muito complicado. A prosperidade, a honra, o sucesso, também às vezes são usadas por Deus para medir a mesma coisa, tanto o pouco quanto o muito. Talvez tenha sido essa a razão do livro de Provérbios afirmar lá no seu final, quando Salomão diz assim, Senhor, não me dê nem o pouco nem o muito, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me é necessário. Porque as duas situações extremas servem de prova ao nosso coração. Ele mesmo diz no texto, olha, se eu for miserável, eu posso acabar roubando, e se eu tiver muito, eu posso acabar não me importando mais com o Senhor. Salomão entendeu, na sabedoria que Deus lhe deu, o perigo desses extremos. Por isso ele pede o pão que é necessário. Porque tanto a falta quanto a abundância, elas podem promover uma contaminação no nosso coração. A prosperidade são também pesos para medir o coração. Em Provérbios 27, um pouquinho adiante aí, veja comigo aqui o versículo 21. Está escrito, como o crisol prova a prata e o forno, o ouro, assim é o homem provado pelos louvores que recebe. Olha a sabedoria de Salomão mais uma vez se mostrando aqui. Ele diz, o crisol, a prata é colocada ali, esquentada e se separa a impureza. O ouro, da mesma forma, é provado no fogo e ali se separa a impureza. E o homem, como é provado o homem? O homem é provado pelos elogios que ele recebe. Veja o problema que é quando a gente começa a acreditar nos elogios que nos fazem, não é, irmãos? Ou pior, quando nós mesmos nos elogiamos e acreditamos neles. Como diz o texto, há caminhos que ao próprio homem parece direito, nossos próprios olhos sempre aprovam aquilo que fazemos. É o alto louvor. E o louvor dos outros também, diz a Bíblia, acaba se tornando um problema, porque nós somos provados pelos louvores que recebemos, pelas honras que destinam a nós,
Como vamos reagir a isso? Ao poder, à riqueza, à ênfase, não é? À honraria. Como vamos reagir? Isso vai mostrar qual é o peso do nosso coração. E a verdade também, é claro, não podia deixar de ser, é o padrão de medida de Deus, tanto, como eu disse, a tribulação, quanto como a prosperidade, mas também a verdade é um padrão de medida. E muita gente deixou Jesus quando Jesus falou palavras duras que não queriam ouvir, mas que eram absolutamente palavras verdadeiras. Você vê o texto lá em João capítulo 6, é um episódio conhecido na Bíblia, que Jesus fez um discurso, e quando ele começa a falar, olha, de comer a minha carne, beber o meu sangue, todo mundo se escandalizou com aquilo, e a Bíblia diz que todo mundo foi embora, até os seus discípulos, ele tinha muitos discípulos, e aí ele se volta para os 12 e pergunta, e vocês também vão embora? Você conhece o texto. Então a verdade é um padrão de medida. Há pessoas que acham ótima a igreja, acham ótimo o evangelho, enquanto ele não diz umas verdades para ela. No momento que uma verdade que ela não concorda ou que conflita com a sua vida é falada, aí ela se escandaliza. Isso também acontece. Então a verdade de Deus é também um padrão de medida para o nosso coração. A palavra de Deus é a verdade. Em João 17, olha só o que Jesus afirma aqui, você deve conhecer esse texto. João, capítulo 17, verso 17, é uma afirmação direta de Jesus a respeito disso, onde ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. E às vezes ela vai nos escandalizar, ela vai nos colocar contra a parede, ela vai questionar o caminho que eu achava tão bom, que aos meus olhos parecia tão correto, tão perfeito, e eu vou ler a palavra, ou vou ouvir a palavra, e isso vai ser questionado. Então é um padrão também para a medida de Deus a respeito da minha vida e do meu coração. E a Bíblia diz que quem rejeita a verdade é condenado pela verdade, porque rejeitou a verdade. E aí, queridos, a conclusão que eu quero chegar contigo essa noite. Todos nós temos nossos corações pesados, sondados, examinados, medidos por Deus, com todos os significados da palavra usada aqui. O que acontece derivado desta medição, desta pesagem? O que vem desta medição? O coração de cada um de nós é muito diferente. Ninguém aqui tem o mesmo coração. A gente pode amar o mesmo Senhor, mas nosso coração é diferente, né? E outra história também, que eu já cansei de falar aqui, mas que é verdadeira: ninguém conhece o coração de ninguém. Eu fico rindo quando a mãe diz assim: eu conheço o coração do meu filho. Ele seria incapaz de fazer isso. Coitadinha, tolinha. Não sabe o que ele faz na escola. Briga com a professora e tudo, não é assim que as mães estão fazendo hoje? No meu tempo, as mães, quando eram chamadas na escola, já iam com o chinelo preparado, a vara preparada, para quando chegasse em casa, o pau ia comer. Agora a mãe vai armada para bater na professora, né? Porque não, eu conheço o coração do meu filho, ele seria incapaz. Tolinho, você não conhece nem o teu. Como é que tu vai conhecer o teu filho? Você é Deus agora que pesa os corações? Também não é só Deus que sonda os corações. Então, amados, os nossos corações são muito diferentes. E aí o resultado dessa pesagem, ele também é muito diferente. E eu separei aqui 3 tipos de resultados que certamente podem vir dessa pesagem feita por Deus. Alguns corações são logo achados em falta. São pesados e achados em falta. Tem aquele texto bíblico, né? Mene, Mene, Tekel e Parzim. Você lembra disso? Que os dedos escreveram na parede do rei. E a interpretação era: pesado foste na balança e achado em falta. Olha o problema. Você é pesado e está faltando. É como se estivesse roubando, né? Olha, o peso não está correspondente a esse valor todo que você se dá. Você está se avaliando muito mais do que realmente você vale. Foi essa a mensagem para o rei.
Você foi pesado na balança de Deus e você foi achado em falta. E assim, alguns corações são logo achados em falta, porque logo revelam a real intenção do coração. Veja alguns exemplos bíblicos em Jeremias capítulo 17, no versículo número 9. Jeremias 17, verso 9, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o texto aqui, indagando. Quem é que conhece? Só Deus pode conhecer, não é? Então, esse coração natural, enganoso, ele é logo exibido à primeira pesagem, não é? Em 1 Coríntios 2,14, vamos abrir? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo número 14. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, logo é barrado nessa pesagem, não é? Ele é logo mostrado, logo é exibida a sua própria miséria, e o quanto é achado em falta, porque é um coração natural. E o coração natural é o coração de todos aqueles que ainda não receberam um novo coração. E quem é que recebe um novo coração? Aquele que é salvo por Deus. Nós não cantamos aí um louvor? Recebi um novo coração. É verdade. Isso é bíblico. Quem diz isso é a palavra de Deus. Que Deus vai tirar de nós um coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Essa é a conversão. Então o homem natural não convertido logo é reprovado na primeira pesagem que faz. Em Oséias, no capítulo 10, vamos ler alguns textos aí para exemplificar o que está sendo dito. Na carta ali no livro do profeta Oséias, no capítulo número 10, no versículo 2, é mostrado um outro coração também. Olha, o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deixará abaixo as colunas, deitará abaixo as colunas. Veja, Oséias fala de um tipo de coração que é o coração falso, não transformado, falso. Se é falso, logo é pesado, e ao ser pesado se revela a falsidade desse coração. Outro coração que logo é achado em falta está também exemplificado no Salmo 119, Salmo número 119, no versículo 69 e no versículo 70. Salmo 119, 69 e 70 diz: os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. A Bíblia fala de um coração insensível. Esse coração logo também é pesado e reprovado e logo achado em falta diante do Senhor. Você deve conhecer um monte de gente assim, coração natural, coração falso, coração insensível, como eu falei até agora. E um outro tipo, em Hebreus, capítulo 3, vamos ler na carta aos Hebreus, no capítulo número 3, no versículo número 12. Hebreus, capítulo 3, verso 12, diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O perverso coração é chamado também de coração de incredulidade. Certamente esse, ao ser pesado, logo é descartado, logo é achado em falta e logo então sofre as consequências. E também podemos ler em Provérbios capítulo 17, no versículo 20, um outro exemplo deste mesmo coração. O perverso de coração, jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Bom, estamos aqui diante de 4 exemplos de corações que são logo achados em falta a serem submetidos ao crivo de Deus, a balança do Senhor, logo então são notados como corações achados em falta. Agora, o segundo tipo de resultado de pesagem que eu quero passar para você, esse já é mais preocupante, porque esse pode inserir alguns de nós. São corações que a princípio estão bem, estão no peso certo, que a princípio são aprovados,
mas que depois, numa pesagem posterior, já não apresentam mais a mesma qualidade. Já não apresentam mais o mesmo conteúdo. São achados em falta numa pesagem posterior. E a gente precisa cuidar disso. E aí alguns exemplos vão falar ao nosso coração. Abre em 1 Samuel, no capítulo número 10. 1 Samuel, capítulo número 10, no versículo número 9. Depois fique aí no capítulo 10, que a gente vai ler outros versículos. Diz assim: sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus fez o quê? Lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. A Bíblia está falando de Saul, do rei Saul, rei de Israel. E é interessante que a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. Ele foi escolhido por Deus para reinar em Israel e Deus, por causa disso, mudou o seu coração, diz o verso 9. Olha, que coisa bacana, parece até que é crente, né? Eu disse ainda há pouco aqui que quando você é crente, você recebe um novo coração. Saul podia cantar esse louvor, o que você acha? Recebi um novo coração do Pai. Olha só, você imagina Saul cantando? Eu imagino. E por algum tempo, Saul cantou esse louvor. Porque é verdade, ele recebeu esse coração. Mas olha só o que diz ainda nesse capítulo, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Olha só. Ele foi usado por Deus, Deus foi com ele, ele recebeu algo espiritual da parte de Deus a ponto de profetizar com os demais profetas à sua volta. Que coisa mais interessante na vida desse homem. Versículo 10, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus fez o quê? Se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Pronto. Com essas características, a gente aqui vê um homem que experimentou uma nova fase na sua vida. Alguém diria, entrou para a nova vida. Saul entrou para a nova vida. Saul é um novo homem. Saul foi convertido. É a primeira impressão, mas não é a impressão verdadeira. E aqui que a gente precisa prestar atenção nesses princípios de Deus. Veja, quando Jesus certa vez disse assim, que muitos naquele dia chegarão perto dele dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos enfermos. Ele vai dizer, afasta-se de mim, porque eu nunca te conheci. Ora, como é possível? Deus mudou o coração de Saul. O Espírito Santo se apossou de Saul. Veja, é uma posse temporária. O Espírito Santo se apossou do burro de Balaão. E o burro não foi para o céu. Você acha que você vai achar o burro no céu? Tem gente que acha que vai achar, né? Os bichinhos de estimação, os gatos, né? Os cachorros. Vai achar no céu. Bom, amado, pode até ser, mas a Bíblia não fala isso. Não quero tirar a tua esperança, não, mas a Bíblia não fala que vai ter gato, cachorro, cavalo, porquinho da Índia no céu. Mas uma coisa eu digo, o burro de Balaão não foi para o céu porque o Espírito Santo se apossou dele, ele falou. O Espírito Santo pode fazer o que quiser com quem quiser. E Deus pode usar quem lhe apraz. Deus é livre para fazer isso, concorda? E exatamente isso aconteceu com Saul. Ele experimentou uma nova fase na vida. Ele experimentou novos sentimentos, novas coisas, mas ele não experimentou nova natureza. Como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Saul não nasceu de novo. Ele teve experiências, como todos aqueles que disseram a Jesus, olha, eu usei teu nome, eu expulsei demônios, eu usei teu nome, eu curei enfermos, eu usei teu nome, eu profetizei.
porque há poder no nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que houve uma mudança de natureza. Então, Saul, a um primeiro momento, foi pesado e foi achado legal, porque Deus lhe deu até esse coração mudado. Mas numa pesagem posterior, você conhece o final da história de Saul. Numa pesagem mais tarde, você vai vê-lo totalmente desqualificado pelo próprio Deus que investiu na vida dele. Isso não é um caso de salvação que se perde, não, engana-se quem pensa isso. Isso é um caso de alguém que nunca foi salvo, como tantos estão na Bíblia exemplificando isso. Então, não houve nascimento novo e por isso houve uma nova vida por algum tempo. E a nova vida que Deus tem para a gente não é por algum tempo, é para sempre. Então essa pesagem, ela é perigosa, porque como eu e você e todos, como disse o texto em Provérbios, aos nossos olhos o nosso caminho é legal, é difícil para a gente identificar, será que eu sou como Saul? Será que eu estou tendo algumas experiências, mas não nasci de novo? Talvez esse seja um dilema para alguns, mas fica aqui um alerta, porque é um coração que foi reprovado numa pesagem posterior. A mesma coisa acontece com outro personagem, eu quero ler contigo, 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis 21, versículo 25 ao 27. Diz assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações segundo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia com pano de saco e andava cabisbaixo. Elias foi até Acabe e disse a ele as verdades que Acabe precisava ouvir, depois de todo o mal que esse homem cruel tinha feito ao povo de Israel. Por causa de sua mulher, Jezabel, Elias foi lá e disse tudo, tintim por tintim, jogou na cara do homem. E aí, por uma coisa extraordinária, fantástica, maravilhosa, o homem, ao invés de mandar matar Elias, parece que o homem se converte. Porque, olha a reação, ele ouviu as palavras, e ao invés de ficar com raiva, ele rasgou as vestes, se cobriu com pano de saco, jejuou, e passou alguns dias dormindo nesses panos de saco e andava cabisbaixo. Alguém que foi tocado pela palavra do profeta. A palavra do profeta é a palavra de Deus, concorda? O profeta fala por Deus. Então a palavra de Deus tocou no coração de Acabe. Mas isso não foi suficiente para transformá-lo. Ele estava humilhado, mas não quer dizer que ele estava humilde. Há uma grande diferença entre você ser humilhado e você ser humilde. Acabe foi humilhado pelas palavras de Elias, mas ele não alcançou a humildade. E esse é um grande diferencial. Então o coração dele experimentou um aperto, experimentou um sentimento, experimentou uma mudança temporária na sua vida, não é? Mas não experimentou a verdadeira humildade. Voltou-se a princípio para Deus, mas não deixou a prática da iniquidade. A vida de Acabe não mudou. Ele continuou o mesmo depois desse episódio. Passou uma semana de jejum e pano de saco, mas depois voltou a ser o mesmo Acabe de sempre, porque o seu coração não mudou. Nesta semana, talvez a pesagem fosse aprovada. Pesou, aprovou. Mas depois, numa pesagem posterior, revelou-se a verdade do seu coração. Então, amados, uma segunda hipótese como resultado dessa pesagem, aqueles, como eu disse, que logo se mostram em falta, e aqueles que se mostram em falta numa pesagem posterior. Mas há um terceiro resultado, que esse é o que me interessa, e eu creio que interessa a você também,
é quando o resultado dá o peso certo. É quando a pesagem do nosso coração mostra exatamente aquilo que Deus quer ver. E aí é preciso a gente entender como é que é esse peso certo. Talvez alguém entre em crise dizendo, sendo Deus tão rigoroso. Eu lembro daquele homem, né, que recebeu do Senhor a mina, né, o talento, e depois devolveu, dizendo, eu sei que o Senhor é rigoroso, então eu peguei e enterrei, porque eu fiquei com medo do Senhor, né? Está aqui de volta a mina que o Senhor me deu. E aí aquele pensamento, de repente, chega para a gente, nessa pesagem ninguém vai ser aprovado, porque é muito rigor, e quem somos nós? Você lembra que a Bíblia fala de um homem, que era um homem segundo o coração de Deus? Como é que foi a pesagem desse coração? Deus pesou o coração dele e viu um coração semelhante a ele. Mas era um homem perfeito. Você sabe de quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Davi, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha para a vida de Davi retratada na Bíblia. É um coração perfeito? É um homem sem erro, sem defeito, sem mácula? Não, longe, muito longe disso. Mas é um homem tratável. É diferente de alguém que se arrepende por uma semana, como foi Acabe, mas é alguém que transforma a sua vida no seu dia a dia com Deus, no seu relacionamento com Deus. Então ainda é possível que a gente seja pesado e a gente seja aprovado por Deus. Ainda é possível, porque senão ninguém seria salvo, não é, irmãos? E esse é o resultado que me interessa, é aquele que mostra o peso certo. É o coração arrependido e contrito. Como o próprio Davi diz lá no Salmo 51, o Senhor não rejeita um coração contrito. O Senhor não rejeita um homem, uma mulher arrependido, consciente do seu erro, do seu pecado, mas que volta atrás e que tenta fazer novamente e que tenta dar um novo sentido à vida. É esse coração que Jesus menciona na parábola do semeador, em Lucas, no capítulo 8, no versículo número 15. Você vê que Jesus, na parábola, disse que as sementes foram lançadas, 4 tipos, e caíram em diversos tipos de solo. Mas no versículo 15 ele diz, aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Continuam frutificando, embora possam ter alguns percalços, como aconteceu na vida de Davi. Mas o bom e reto coração está ali. Onde a palavra é ministrada, produz-se o arrependimento, produz-se o confronto, e a iniciativa, o desejo da mudança, do acerto, do conserto, e assim a gente vive a nossa vida até o final, como dizia Paulo, nessa luta interior, querendo fazer o bem, às vezes não fazendo, mas tentando e mudando e se deixando tocar pela palavra, ouvindo a profecia, sabendo que é comigo que Deus está falando e dizendo, eu vou mudar isso. E nessa constante tentativa, esse bom e reto coração é onde a semente produz o fruto que Deus deseja produzir. Não é na vida de Saul, não é na vida de Acabe. Por mais que tenham sido impactantes as reações desses homens, mas não tinham eles esse coração bom e reto. Bom aos olhos de Deus. Porque aos nossos olhos ninguém é bom, nem nós mesmos. Aliás, muito menos nós mesmos, não é verdade? Mas o coração bom e reto é assim observado pelo Senhor, que pesa o coração e que identifica ali. Há ali um homem, uma mulher, segundo o meu coração. Davi não é o único, irmãos. Nós podemos também ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Trilhando por esse caminho, transformando a nossa vida com a palavra que ouvimos, que gera fé no nosso coração, que produz as mudanças que são necessárias. Enquanto outros vão conviver conosco aqui a vida toda. Vão ouvir as mesmas palavras,
Talvez experimentem semanas de jejum, mas não experimentem mudança e transformação. Talvez possam ser usados por Deus de alguma forma, como foi Saul, mas não experimentem o novo coração, o novo nascimento. Mas a palavra é a mesma para todos. A semente é a mesma para todos. A diferença não está na semente, mas no solo aonde ela cai. E quando ela cai no bom e reto coração, é isso que acontece. E para terminar, leia comigo Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, versículo 8, nas bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí a pergunta que eu faço quando eu leio esse texto é: como é que se limpa um coração, Senhor? Fala para mim. A Bíblia diz que mesmo que eu me lave com potassa, com salitre, eu não consigo tirar a mancha do pecado que está em mim. Então eu chego à conclusão que nenhum de nós consegue limpar o coração. E aí, se isso é verdade, nenhum de nós vai ver a Deus, porque ele diz que é bem-aventurado o limpo de coração, porque verá a Deus. Mas não tem a solução, porque quem limpa o nosso coração é o próprio Deus, é o próprio semeador. É Ele que limpa o coração de cada um de nós, é Ele que trabalha em cada um de nós, para que a gente seja, ao final da carreira, aprovado. Como Paulo dizia, o obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É esse obreiro aprovado que Deus quer gerar em cada um de nós, através da sua palavra e da nossa reação a essa mesma palavra. Aonde tem caído a semente que Deus tem semeado no seu coração, no meu, em todos nós aqui. É num bom e reto coração, transformado por Deus, mudado por Deus, trabalhado pelo Senhor, limpo por Deus, porque nenhum de nós, em sã consciência, pode dizer: meu coração é limpo. Como não podemos dizer sobre nossos filhos, como ainda exemplifiquei para você ainda há pouco, não, é limpo. Não, enganoso é o coração. Mas Deus pode limpar. Deus pode limpar de uma maneira que só Ele vê. Eu, quando olho, não vejo limpo, mas quando Deus olha, Ele vê limpo. Porque Ele olha através de Jesus. E através de Jesus, a Bíblia diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E através do sangue de Jesus, Deus consegue ver em mim um coração limpo que eu mesmo não consigo enxergar. Mas Ele consegue ver. Por isso que Ele veja em nós, homens e mulheres, segundo o seu coração. Para que ao peso, à medida, à sondagem, nós não sejamos achados em falta, mas simplesmente achados no peso certo, no peso que Deus deseja. Para nós sermos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela Tua palavra e pelo quanto ela pode falar, sim, ao nosso coração. Desde que ela caia, Pai, nesse solo fértil, nesse bom e reto coração transformado por Deus, dia a dia pela palavra que lava, que limpa. Como o Senhor disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. É a palavra que limpa a nossa vida, Pai. Não somos nós mesmos, não temos condição de fazer isso, mas é o Senhor que faz toda a obra de limpeza, a obra de salvação, a obra de regeneração, a obra de transformação, a troca do nosso coração. Tudo isso é o Senhor que faz pelo sangue de Jesus que nos purificou. O que temos a dizer, Senhor, é obrigado, 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 obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida. Olha para nós, Senhor, olha para o nosso coração e encontra ele limpo, encontra ele no peso certo, Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.